Olá a todos, meu nome é Wilson Augusto de Paula, eu faço parte do Templo Espírita Vicente de Paulo, aqui na cidade de Franca. Estou aqui com muito carinho para atender no convite da USE para a apresentação desse estudo. O tema que nós temos é o Consolador Prometido, que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que tem por título O Cristo Consolador. Nós vamos tratar nesse momento dos itens 3 e 4. Esse estudo faz parte das palestras sistematizadas da doutrina espírita. Esse é um trabalho que foi iniciado pela USE Franca no ano de 2018, no mês de setembro. Então, esse trabalho consistia no intercâmbio de expositores das diversas casas espíritas da cidade. Nós íamos presencialmente apresentar esse estudo. Com a pandemia houve uma interrupção e agora o trabalho está sendo retomado de forma híbrida. Nós temos o estudo apresentado aqui no canal da USE e estamos já com as palestras sendo apresentadas em algumas casas espíritas que retornaram presencialmente. Por que sistematizadas? É interessante a gente parar um pouquinho para falar a respeito disso, né? Quando nós falamos em algo sistematizado, nós estamos dizendo de algo em que há uma ordenação, que se apresenta de maneira metódica. Bom, mas por que isso, né? Por que precisa ser com uma ordenação, precisa ser de maneira metódica esses estudos? Nós vamos encontrar a explicação no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no item 1 da introdução, que trata dos objetivos da obra, o que nós vamos encontrar Kardec apresentando? Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. Kardec se refere aqui às máximas do Cristo, né? Porque nós sabemos que o Evangelho, cada capítulo, ele se inicia a partir de um versículo dos Evangelhos e dentro do conteúdo de cada capítulo nós podemos ter mais algum versículo ou mesmo alguma passagem do Evangelho de Jesus. Então, quando ele fala que seria impossível ter uma ordem cronológica, é porque os próprios evangelhos não foram escritos dessa forma, né? Nenhum dos 4 evangelistas apresenta o evangelho de uma maneira que nós podemos considerar como cronológica. E mesmo que isso fosse feito, Kardec afirma que não haveria nenhuma vantagem real para o caso aqui da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que Kardec fez com a aprovação dos espíritos que coordenavam esse trabalho? Grupou e classificou metodicamente as máximas. Então, se foi feito dessa maneira, nós estudando metodicamente, estudando de forma sistematizada, nós podemos ter uma compreensão maior e geral da obra. Por quê? Porque um capítulo ele pode servir de base para o capítulo seguinte. Os grandes estudiosos que nós temos na doutrina espírita nos dizem que os capítulos iniciais, né, capítulo 1, 2, 3, eles são fundamentais para uma melhor compreensão da obra como um todo. Então, por isso, esse trabalho feito dessa maneira, né, apresentado de forma sistematizada. Vamos então ao estudo do tema que nós temos para o momento. Então, no item 3 lá do capítulo, né, quando nos é falado sobre o Consolador Prometido, nós temos esse texto que é do Evangelho de João. Jesus nos disse, aliás, ele disse aos discípulos, né, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber,
porque o não vê e absolutamente o não conhece. Aqui já nos chama a atenção quando Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará o outro Consolador. A misericórdia de Jesus é muito grande, porque se nós observarmos, né, a história da humanidade após a morte do Cristo, a morte de Jesus na cruz, nós concluímos que certamente foram poucos na humanidade que realmente o amaram e guardaram os seus mandamentos. Mas ainda assim, dentro da sua misericórdia, ele rogou ao Pai e nos foi enviado esse outro Consolador. E quando ele diz outro Consolador, ele não está se referindo aqui ao seu retorno, como muitas religiões cristãs falam, que Jesus voltaria. Não, não é isso. Ele fala outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então, se fosse a volta dele, ele não ficaria fisicamente aqui na Terra eternamente, porque nós sabemos que aqui na matéria isso é impossível. E esse Consolador é o Espírito de verdade, ou seja, ele é comandado pelo próprio Cristo, né? Que o mundo não pôde receber na época porque não estava preparado. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito é diferente de Espírito Santo, né? Que foi mudado em várias traduções da Bíblia, foi mudado para Espírito Santo, por uma conveniência, mas o correto é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, quando nós temos na doutrina espírita esse Consolador prometido, ele se propõe aqui a nos ensinar todas as coisas que não foram ensinadas na época pelo Cristo, porque nós não tínhamos condição de absorver, mas nos fará recordar tudo que Jesus nos disse. Ou seja, ele não vai contrariar nada daquilo que foi apresentado por Jesus. E é importante, né, só destacando aqui que esse aqui está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e mais o versículo 26. É importante, dentro dessa linha que nós estamos falando da sistematização do estudo, nós voltarmos um pouquinho lá no capítulo 1, quando Jesus afirmou: não vim destruir a lei. Então nós sabemos que nesse capítulo aborda as 3 revelações. Primeiro a de Moisés, depois a do Cristo, e aí vem falar sobre a terceira revelação, que é o Espiritismo. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Por aqui nós já vemos a completa conexão que existe entre o que foi apresentado nesse capítulo e o que nós estamos vendo lá no Consolador prometido. Esse Consolador veio para nos recordar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Não veio para mudar nada em termos desse ensinamento, apenas para acrescentar aquilo que ainda não havia sido dito. Então, o Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Isso aqui reforçando, né, o que nós dissemos há pouco. À medida que nós compreendemos o capítulo 1, ao estudar o capítulo 5, nós temos uma maior facilidade, nós conseguimos estabelecer essa conexão, entender o que Kardec quis dizer quando ele coloca que o agrupamento que foi feito, né, a ordenação, foi de uma forma que ele esperava que uma máxima pudesse decorrer da outra, que é o que acontece aqui. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras.
Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então nós não temos nada de diferente na apresentação desse nosso Consolador prometido em relação aos ensinamentos de Jesus. E nós podemos, inclusive, trazer um exemplo aqui, né, que ilustra bem a questão do capítulo 1 e também esse do capítulo 6. Se nós pegarmos o caso do Decálogo, os famosos 10 mandamentos, lá na primeira revelação, né, os 10 mandamentos trazidos por Moisés. Quando Jesus vem, ele não contraria esse decálogo. A gente vê que em alguns momentos do seu evangelho, ele até repete vários deles. Mas o que ele procura fazer? Ele procura agrupar esses mandamentos naquele que ele nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que esse era o resumo de todos. Porque se nós observarmos, é completamente impossível a gente afirmar que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, se nós não cumprirmos um daqueles mandamentos que foram apresentados no Decálogo por Moisés. E aí, quando nós entramos na doutrina espírita, que é o Consolador prometido, nós temos lá dentro do Livro dos Espíritos a questão das leis morais. Lá na parte 3ª, capítulo 1º, da lei divina ou natural, lá na pergunta 648, Kardec indaga aos espíritos exatamente isso, né? Por que essas leis foram apresentadas divididas em 10? Se existe alguma relação com o decálogo. E os espíritos vão afirmar que sim, que existe uma relação, que da mesma forma que foram apresentadas 10 leis por Moisés, na revelação, nós temos também, dentro das leis morais, a divisão em 10. Mas vai afirmar que a mais importante delas é a última, da lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Porque cumprindo essa, nós estaremos também cumprindo as demais. E nós estaremos atendendo ao mandamento maior que Jesus nos colocou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, retomando o nosso capítulo, no item 4, Jesus promete outro Consolador. Aqui já é a explicação de Kardec sobre o que nós vimos lá do Evangelho de João, o que Jesus nos falou na época. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Então aqui não há necessidade de nós repetirmos, né, aquilo que nós já comentamos em relação ao que consta na fala de Jesus, que é ensinar todas as coisas e relembrar aquilo que ele nos disse no tempo que ele esteve conosco. Vamos lá ao prefácio do Evangelho, buscando essas conexões, né, essa sistematização. Vamos lá ao prefácio. O que nós temos? Geralmente a gente passa, a maioria de nós passa batido com relação a esse prefácio da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós temos lá: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, existe um comando do Cristo em relação aos espíritos superiores que vieram nos trazer as obras básicas e que continuaram nos trazendo novas informações, novos esclarecimentos dentro da doutrina espírita.
eles se espalham por toda a Terra para que isso possa chegar ao maior número de pessoas, de uma forma ou de outra. Mas eles têm um comando, que é o comando de Jesus, o comando do Cristo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Por que restabelecer no seu verdadeiro sentido? Porque nós sabemos que ao longo dos tempos, muitas coisas que Jesus nos deixou, elas foram deturpadas. Houve uma mudança no sentido daquilo que ele falou. Então a doutrina espírita vem nos trazer os esclarecimentos corretos em relação aos ensinos do nosso mestre. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quem assina essa mensagem, que está no prefácio, é o Espírito de Verdade. Nós recordamos aqui lá do Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, em que Jesus disse o quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. Então, aqui continua reafirmando a mesma coisa, né? Só inverteu a ordem das palavras. Fazendo as vontades do Pai que está nos céus, dizei, Senhor, Senhor. Então, voltando ao capítulo em estudo, aos itens em estudo, se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que esse disse foi esquecido ou mal compreendido. Além do caso que nós comentamos, pode ter sido desvirtuado por conveniência de alguns religiosos. Muita coisa mal compreendida, ela vai se propagando dessa forma e acaba se tornando uma verdade, para as pessoas adeptos das religiões. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. E nós sabemos que o Espírito de Verdade é Jesus. Então, não faria sentido algum que o Espiritismo, tendo por comando do plano espiritual o próprio Jesus, viesse nos apresentar algo diferente daquilo que ele nos apresentou enquanto esteve conosco. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Nós temos lá no Evangelho, nos Evangelhos do Novo Testamento, Jesus explicando que ele falava por parábolas porque era uma forma mais fácil, para que as pessoas daquele tempo pudessem compreender o seu ensinamento, mas que para os discípulos ele não tinha necessidade de falar em parábolas porque eles já tinham uma melhor compreensão. E é importante também porque nós não podemos pensar, bom, então quer dizer que as parábolas só tinham sentido naquela época. Não, de forma alguma. As parábolas continuam tendo sentido até hoje. O que muda? À medida que nós vamos adquirindo uma maturidade espiritual um pouquinho maior, que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, a cada vez que nós lermos, que nós estudarmos uma parábola, nós vamos perceber que a mensagem é mais profunda do que o que a gente percebia lá no início. Isso acontece com livros mais contemporâneos, que são escritos dessa forma. Por exemplo, o livro O Cavaleiro Preso na Armadura.
Se uma criança lê aquele livro, parece uma história, uma aventura. Se ela lê na sua juventude, ela pode começar a perceber algo mais. Agora, se nós adquirirmos um pouco de maturidade espiritual, aí a gente começa a compreender quantas mensagens profundas existem ali na obra. Então, é a mesma situação das parábolas, né? Observem isso, tentem recordar como que era a primeira vez que você leu uma determinada parábola e como que é hoje, ao reler esse mesmo texto. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Ele levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Por que esse véu foi intencionalmente lançado? Porque não havia condição de ser compreendido na época. Então, era melhor não apresentar do que fazer a apresentação desses mistérios e as pessoas não compreenderem e saírem propagando, né? Criariam uma confusão muito grande. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Aqui, se ele vem trazer a consolação suprema, né, nós estamos falando do Consolador prometido. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? Aqui nós podemos buscar mais uma conexão nesse processo de estudo sistematizado, de palestras sistematizadas. Porque de onde vem esse bem-aventurados os aflitos? Vem do capítulo 5. Então, se nós estudamos o capítulo 5, e aqui o Consolador Prometido é o 6, se nós compreendemos bem o 5, quando nós temos essa citação aqui dentro do 6, nós temos já uma facilidade imediata de compreensão. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. É exatamente o que nós temos lá no capítulo 5, né? No capítulo 5 nós temos um item que trata das causas anteriores das aflições, ou seja, as causas que se encontram nas nossas reencarnações passadas, causas atuais das aflições, que são aquelas que a gente acaba provocando, atraindo nessa própria reencarnação, e vai falar também sobre, com isso, né, vai nos mostrar a destinação da Terra, que é o lugar em que nós viemos para expiar essas faltas cometidas no passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Mais um momento que nós podemos buscar essa conexão, né, com capítulos anteriores. Onde que fala para nós sobre a felicidade nas existências futuras? Lá no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. É exatamente nesse capítulo, Meu reino não é deste mundo, que nos é apresentado sobre a vida futura. Então, nos facilita, né, para que nós possamos compreender melhor o estudo do momento. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. O Espiritismo realiza o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Então, além do conhecimento, ele atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, à medida que nós ampliamos o nosso conhecimento, né, que nós estudamos mais a doutrina espírita,
o que ela nos apresenta, nós vamos nos aproximando desses verdadeiros princípios da lei de Deus, e com isso nós temos um consolo maior, porque isso ajuda a aumentar a nossa fé, a aumentar a nossa esperança. Nós podemos então fazer um resuminho, né, do que nos é falado, nos é apresentado nesses dois itens, né, itens 3 e 4, falando do Consolador Prometido, que a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador Prometido, ela se propõe a recordar e reforçar os ensinamentos de Jesus, ao mesmo tempo em que ela ensina todas as coisas. E quando fala que ensina todas as coisas, não significa que o que nos foi apresentado nas obras básicas é um ensino definitivo. Kardec e os Espíritos foram claros em nos afirmar que em muitos assuntos haveria uma evolução, porque da mesma forma que na época em que Jesus veio nós não estávamos preparados para absorver todo o conhecimento, também na época de Kardec, e mesmo hoje, né, nós não nos encontrávamos e não nos encontramos preparados para determinadas revelações, principalmente da área da ciência, né? Aliás, não principalmente, basicamente da área da ciência, porque o ensino moral ele é imutável. Então nós sabemos que a gente tem um conhecimento dentro da ciência, e o próprio Kardec nos alertou que sempre que a ciência comprovar que algo é diferente do que havia sido apresentado até então, que nós vamos ficar com a ciência. E feito isso, né, se nós recordarmos os ensinamentos de Jesus, se nós buscarmos o conhecimento de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, que o Consolador Prometido nos apresenta, além dessa recordação dos ensinos do Mestre, nós precisamos estar atentos aqui. É preciso que esse Consolador esteja em nós, como foi dito por Jesus. O que é esse estar em nós? Nós precisamos internalizar esses ensinamentos. Nós precisamos colocar em prática, porque não adianta nada nós termos apenas o conhecimento na nossa mente, no nosso cérebro, e não praticarmos. Aí fica uma coisa vazia, né? Sem sentido. Então, para que esteja em nós, nós precisamos colocar em prática, internalizar, trazer para o nosso coração. Porque somente fazendo assim é que esse Consolador vai permanecer conosco eternamente. É na vivência do dia a dia, é na prática em que nós vamos sentir essa presença constante do Consolador Prometido conosco. Enquanto a gente não internalizar, enquanto a gente não trouxer para o nosso dia a dia, para o nosso coração, ele vai continuar à nossa disposição, tá? Esperando o momento da nossa decisão, da nossa atitude, da nossa escolha de colocarmos em prática. É importante nós lembrarmos, nesses momentos tão tribulados que nós estamos passando agora aqui na Terra, né? Quando Jesus veio, Jesus ensinou nas sinagogas, mas principalmente Jesus ensinou através da prática. Mesmo os seus ensinos, em algumas situações feitos na sinagoga, tinham um conteúdo prático totalmente destacado, né? Então, de todos os mestres, né, que passaram aqui pela Terra, os espíritos superiores que por aqui passaram, aquele que colocou em prática todos os seus ensinamentos foi exatamente Jesus. E aí nós temos o Consolador Prometido, que nos é trazido pelos espíritos superiores, né, como o trabalho feito por Kardec na sua codificação. Se nós somarmos, né, se nós recordarmos os ensinos de Jesus, acrescentando aquilo que nos é trazido de novo dentro do Consolador Prometido, nós podemos caminhar em direção da paz que nós tanto buscamos. Agora, nós precisamos compreender que
para que essa paz que nós tanto almejamos aqui na Terra se estabeleça, ela precisa da nossa participação. É preciso que nós iniciemos esse processo dentro de cada um de nós, trazendo os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da doutrina espírita para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, desenvolvendo essa paz, e assim nós estaremos contribuindo para que realmente a gente possa um dia ter uma paz estabelecida no nosso planeta. Eu agradeço mais uma vez o convite que foi feito pela USE, a oportunidade que ela nos oferece para que nós possamos estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. Esse é um grande estímulo, né, que esse trabalho de exposição nos oferece. E que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que possamos manter a nossa fé, a nossa esperança. Muito obrigado.